gente continua falando de política. O voto é livre, secreto e um direito garantido pela Constituição. Mas em anos eleitorais, ainda há relatos de trabalhadores que se sentem pressionados por chefes ou empregadores a apoiar candidatos ou manifestar posições políticas. Para combater essa prática, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho prepararam uma campanha nacional de conscientização que tem como tema esse ano o meu voto, quem manda no meu voto sou eu. Para entender sobre tudo isso, a gente vai falar com um especialista em direito eleitoral, que é o Roosevelt Arraes, está aqui com a gente. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ, uma boa semana. Boa tarde, obrigado, uma satisfação falar para a audiência da TV Aparecida. Obrigado, Eduardo e Rainha. Doutor, para a gente começar, de forma simples, o que é o assédio eleitoral? Quando ele acontece no ambiente de trabalho, como detectar isso? Bem, o assédio é uma forma de constrangimento, amedrontamento, ameaça que pode ser explícita ou velada, às escondidas, que leva o funcionário, o empregado, que é aquele que está submetido ao poder, né, do empregador, leva o funcionário a se sentir ameaçado quanto à manutenção do seu emprego, caso ele não manifeste algum tipo de apoio ou indique que vai votar no candidato indicado pelo empregador. Então, isso pressupõe uma relação hierárquica, né, do patrão e do empregado, e, obviamente, uma situação de constrangimento em que o empregado sinta-se amedrontado, ameaçado de perder o seu emprego, porque eventualmente ele não segue a linha política, aquela apoiada pelo patrão, pelo chefe. Doutor, boa tarde. Então, a ameaça é que faz esse limite, né, entre aquilo que é uma conversa rotineira, né, e aí todo mundo pode manifestar, estamos num país democrático, a sua opinião sobre política, mas também é a pressão, né, quando passa desse ponto. Pergunto para o senhor, quais são os tipos de pressão mais comuns que podem caracterizar o assédio eleitoral? Tem desde aquelas pressões mais explícitas, né, assim, aquelas que estão na cara que o patrão está ameaçando o funcionário, como, por exemplo, dizer, olha, se você não votar em tal pessoa, o país vai piorar muito, e aí, eu não sei, a gente vai ter que diminuir o número de empregos aqui na empresa e tal, né, ameaças assim, ou ameaças que são veladas, que são feitas em forma de brincadeira, falar, você é isso, você é desse lado, você é daquele lado, aqui na empresa todo mundo é desse jeito, só você que é o diferente. Então, mesmo a brincadeira, com um tom de seriedade, ela também caracteriza o assédio, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter, como você bem pontuou, Eduardo. Se, eventualmente, o ambiente de trabalho é um ambiente saudável, em que as pessoas conversam de forma livre, descontraída, e que ninguém está constrangendo ninguém, está dentro de uma normalidade, isso é permitido, a gente pode falar sobre política, isso é absolutamente necessário, né, para que as pessoas se informem. A partir do momento em que isso passa para a linha da ameaça direta, indireta, velada, explícita, enfim, ou para o constrangimento, ainda que seja na forma de brincadeira, aí a gente passa da linha da legalidade e entra na linha do ilícito eleitoral, que pode ser responsabilizado tanto perante a Justiça Eleitoral, quanto perante o Ministério Público do Trabalho, quanto a própria Justiça do Trabalho, né? E as multas e as consequências são altíssimas para quem pratica esse tipo de ação proibida pela lei. Doutor, o trabalhador que sofre, esse tipo de constrangimento, de assédio, seja ele diretamente, indiretamente, com um tom de brincadeira ou não, ele pode entrar com algum tipo de processo contra a empresa ou contra ali o chefe dele direto? Sim, é importante que o funcionário, primeiramente, entenda se essa ação é uma ação estrutural da empresa, ou seja, se a empresa como um todo está assediando os funcionários ou se é apenas um chefe. Essa distinção é bem importante. Se eventualmente é um líder, é um chefe que está fazendo constrangimento e a empresa é contrária ao assédio, o que se recomenda é o funcionário ir falar com o superior. E aí o superior vai corrigir aquele chefe, vai adverti-lo, vai aplicar as sanções relativas ao contrato de trabalho. Agora, se o contexto da empresa é um contexto de assédio, aí sim cabem outras medidas mais graves perante o Ministério Público do Trabalho. Então, esse empregado ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho e também pode procurar o Ministério Público Eleitoral, que aí essas entidades elas podem dar andamento a essa reclamação, enfim, e zelar para que o ambiente de trabalho mantenha a sua neutralidade, seu ambiente de tranquilidade do trabalho. Se, além disso, o funcionário sofrer outros constrangimentos,
algum tipo de bullying político, enfim, eventualmente isso pode até virar um outro tipo de problema que diz respeito a um dano moral ou eventualmente um assédio moral no ambiente de trabalho que decorra da questão eleitoral. Mas é importante prestar atenção nesse gradiente, não é porque eventualmente um chefe praticou lá um assédio eleitoral que automaticamente a empresa será responsável, que isso vai gerar um dano moral do ambiente de trabalho. Então tem que ver a situação caso a caso e ter esse discernimento, né, para entender se isso é uma situação pontual ou é geral, se isso está indo para além de um assédio eleitoral, está invadindo assim, o espaço da intimidade do funcionário de uma forma muito mais intensa e prejudicial. Então tem que separar todos esses detalhes, mas respondendo objetivamente sua pergunta, procurar o Ministério Público do Trabalho, procurar o Ministério Público Eleitoral é um bom caminho. Agora, doutor, que tipo de punição que pode ser aplicada ao empregador que tentar influenciar o voto ou ameaçar funcionários por questões políticas, como a gente está discutindo aqui? Ele pode ser responsabilizado criminalmente, né? Então existe lá uma possibilidade de responsabilização criminal pelo constrangimento e pela essa coação política eleitoral, e existe a possibilidade de se aplicar multas, e as multas são severíssimas, né? A gente tem casos aí de multas de mais de R$500 mil que são direcionadas aí depois para a própria Justiça, para o próprio Ministério Público. Isso não fica nem com o funcionário, nem com a empresa acaba pagando, né? Então, na verdade, assim, as empresas também estão muito atentas, a maioria das empresas está muito atenta a isso, porque sabe das consequências econômicas. Para a empresa, às vezes, muito mais grave que responder lá, que um sócio responder um processo criminal, é um prejuízo econômico desse tamanho, porque eventualmente não está se zelando pela independência do voto dos empregados. Doutor, muito obrigado, viu, por participar aqui do TJ, começando a semana, explicando sobre essas questões que a gente vai vivenciar aí ao longo dos próximos meses. Obrigada, viu, doutor? Uma boa tarde.